Olá, irmãos, tudo bem? Continuando então lá com as cartas de Cristo, né? Vamos fazer mais um vídeo sobre o que Jesus, né, viu o que Jesus sentiu quando esteve no deserto, né? Então já saiu um vídeo, já saiu o segundo, esse é o terceiro vídeo desta sessão do que Jesus sentiu e viu no deserto, né? Então, só para os irmãos ver quanta coisa que passou, né? Foi mostrada a Jesus no deserto nas 6 semanas, né? Então nós tínhamos terminado o 2 ontem, né? Foi terminar aquela parte que os judeus na época na Palestina lá acreditavam que não, para o espírito ou a alma existir tinha que ter um corpo. E eles acreditavam no Deus que eles acreditavam, né? Que era punidor, que as pessoas tinham um sofrimento, tinha isso, tinha aquilo, porque eles tinham feito Deus conforme a crença humana, né? Conforme o sentimento humano. E Deus não é conforme o sentimento humano, né? Conforme o sentimento de terceira dimensão. E nem de quarta, de quinta, nem de sexagésimas, né? Septuagentésima de evolução. Deus é Deus. Por isso que essas crenças, como elas fazem um Deus, elas acreditam num Deus que parece com os sentimentos humanos, né? Por isso que dá esses problemas aí, né? Então, continuando agora a parte nova, Jesus percebeu a mente e é mais importante em qualquer dimensão. Jesus percebeu que a mente, muitas vezes eu como umas palavras, né, que eu tiro o meu resumo isso, né? Jesus percebeu que a mente, né, é mais importante em qualquer dimensão. Então, por mais o corpo está junto de você, não tem como você se livrar do corpo, né? Dos 7 corpos, onde você estiver, você vai ter os corpos, né? Estão junto com você. Você pode se livrar dos primeiros corpos, mas dos últimos, o búdico e átmico, o corpo mental superior, né? Desses você vai se livrar dos para baixo, mas os para cima eles vão ficar com você, mas você vai também, né, se livrando com o passar do tempo. Você vai evoluindo, vamos falar assim, vai passando de corpo para corpo através da evolução que você tem, né? Mas em qualquer uma desses estágios que vocês tenham, né, em qualquer um dos 7 corpos que você habita, conforme for a evolução, por exemplo, nós estamos num corpo de carne. Quando a gente morre, desencarna, sai da carne, a gente vai ter o corpo, o perispiritual, né? O perispírito. Depois tem o duplo etérico, mental inferior, mental superior, o búdico e o átmico, né? É o que eu conheci. Pode ter mais corpos, mas a gente não conhece, né? Eu não conheço, eu só conheço esses 7. Então Jesus percebeu que em tudo, né? Tudo, a mente é o mais importante que você tem. Então, o que você tem, os seus registros, né? Tudo que você guarda, né? Tudo que você viu, é tudo guardado, né? Tudo que você passou, todas as vidas que você passou, as encarnações, os milhares ou os bilhões de anos que você tem, está tudo guardado na sua mente. É a parte mais importante, né? De modo que deveria reescrever o Gênesis antes da criação. Até Jesus fala alguma coisa aqui, né? Antes da criação. Era a mente universal o poder criativo dentro e por detrás da criação em si. Que antes da criação do universo, antes de Deus criar o universo, antes de criar o céu, a terra, tudo que neles há, tinha uma mente universal do poder criativo. Então, antes da criação tinha uma mente, um ser pensante, um ser inteligente, que é Deus, que criou, né? Que criou o poder criativo. E esse poder criativo que criou que criou essa mente universal, que depois, através disso, foi criado a parte material, né, de onde vive todos os seres, nas dimensões onde é que vivem todos os seres, né? Porque existia uma mente universal antes da criação em si. Porque Jesus sempre foi, desculpa, Jesus não, Deus sempre foi e sempre será. Deus já era antes de criar todas as coisas, porque foi Deus que criou. Ah, mas como é que Deus fez? Né? Em terceira dimensão a gente não consegue entender essas coisas. Eu não consigo entender, para explicar para os irmãos.
Então teríamos que ser mais evoluídos para poder explicar. E talvez explicando assim, falando, a gente não conseguiria, né? Teria que ser na quarta, quinta, sexta dimensão, ou numa dimensão que fosse só pensamento, né? Daí sim, aí você conseguiria colocar muitas informações através do pensamento. Aí você conseguiria explicar, mas no falado faltam palavras para explicar Deus, né? Não tem como você explicar Deus. Jesus, no momento de sua contemplação para ver o poder criativo da mente universal. Então, Jesus teve contato com essa mente universal do poder criativo, né? Por isso que ele recebeu tantas coisas e viu tantas coisas quando ele estava no deserto. Tem nada a ver com a tentação do demônio, né? Não existiu isso. Jesus, vou ler de novo, Jesus, no momento de sua contemplação, pôde ver o poder criativo da mente universal se manifestar em tudo e em todas as coisas, né? Na forma de comunidades incontáveis de minúsculas entidades trabalhando sem parar, que hoje chamamos de células. Porque tudo que foi mostrado para Jesus foi como é que funciona o mundo em terceira dimensão. Como que funcionam as árvores, como que são formadas as árvores, como que são formados os minerais, como são formados os nossos corpos. Então Jesus teve essa contemplação. Então Jesus teve isso, viu as formas minúsculas que compõem o corpo, que compõem as pedras, que compõem as árvores. Nós falamos no outro vídeo, né? Então Jesus pôde contemplar tudo isso. Então a iluminação de Jesus estava no que ele pôde contemplar, ele estava dentro do poder criativo, vamos falar assim. E dentro desse poder criativo ele viu as coisas minúsculas, né, microscópicas, né, células, átomos. Então ele viu como isso funcionava. E ele teve o dom de manipular essas energias, né? Que dá vida, né, as células, né, que chamam de as células que dá vida, né, forma. As células que dão vida, forma, nutrição, proteção, resistência aos corpos de espécies diferentes, né? Essa inteligência nesse trabalho que atraía a atenção de Jesus. Então são as células que hoje nós chamamos de células, né? Mas Jesus não chamava assim. Talvez no mundo espiritual do poder criativo, dessa mente universal, nem se chama célula, se chama tem outro nome, né? Mas Jesus está trazendo para nós que nós conhecemos por célula, né? Que nutre tudo, né? Que forma tudo. Então assim, isso atraía muita atenção de Jesus, né? Porque é uma coisa muito maravilhosa de ver isso, né? Esse trabalho era parte integral da atividade do poder criativo, desde a menor parte da célula até entidades avançadas no universo, né? Como o homem em si, né? A formação do homem em si. De todos os sistemas, né? Digestórios, respiratório, né? Muscular, esquelético, né? Todo esse sistema que compõe o homem, né? Compõe um planeta, compõe o mar, né? Sistemas macro, né? Sistemas maiores, né? Então, tudo para ser grande, para ter um sistema maior, começa de alguma coisa pequena. É a mesma coisa, uma grande construção começa por um pequeno tijolo, né? Então, tudo começa, né? Ou por um buraco que seria uma fundação, né? Então, tudo começa de alguma coisa pequena. O poder criativo divino está no sistema de todos os seres vivos. Esse poder criativo divino que cria, que dá força, que nutre, que faz com que os seres evoluam, né? Criam, né? Que liga todos os seres na mente universal. Então todos os seres são ligados nessa mente universal que é ligada a Deus. Todos os seres, então, porque para funcionar as células, as moléculas, as células elétricas, eles estão ligados à mente universal. Essa mente universal desse cintilar de partículas é que faz movimentar tudo. Que é a verdadeira realidade da manifestação individualizada. Para você ser um ser individual, você é carregado de micro seres que vêm de uma mente universal criativa, que vem de Deus. Então essa mente universal criativa que criou essa energia, que criou esse poder cintilar, né, de partículas, que criou as células, que criou o macro, mas tudo começa pelo micro, né? Dentre as leis que regem toda a criação de Deus estão
algumas, né, importantes, né? Por exemplo, a natureza do poder criativo é crescimento. Então, sempre o poder criativo de Deus, ele está criando e ele está crescendo, expandindo e fazendo com que a criação seja inteligente e a criação cresça no rumo da inteligência, do desenvolvimento, do crescimento, do aperfeiçoamento. Tudo que é vivo cresce. É uma característica universal, um princípio invariável da existência. Uma segunda, né? Uma segunda lei que Jesus viu. A natureza do poder criativo é a alimentação e nutrição. Então, o poder criativo, quando ele cria as coisas, ele dá nutrição e alimentação. Ele cuida, né? O poder criativo, ele cuida do que ele cria, do que Deus cria, né? O processo dentro dos corpos é a maneira de assegurar a sobrevivência de uma espécie, ou seja, quando algumas criaturas nascem, o leite já está dentro da mãe à espera do recém-nascido. Quando você planta uma semente, não é você que dá forma à árvore. Quando a árvore dá fruto, não é você que faz a árvore dar fruto. Você pode até adubar, mas não é você que faz. Essa natureza do poder criativo criando e alimentando e nutrindo tudo para o crescimento, para o desenvolvimento. 3. A natureza do poder criativo é cura. É um processo de aperfeiçoamento natural para assegurar o conforto individual. Então, o que é que acontece com nós, né? Nós pegamos uma gripe que é composta por vírus, mas nós temos nossas células, né, nossos glóbulos brancos, os T4, né, linfócitos, tal, que nos ajudam na defesa do nosso organismo, né? Então, o próprio ser que cria o corpo também cria as formas de nos proteger. Então, ele dá a cura das doenças, né? Outro, a natureza do poder criativo é a proteção. Quando as plantas, aves e animais foram, né, apresentados a Jesus lá no deserto que ele teve, né, 6 semanas lá, e pôde observar como cada necessidade de proteção havia sido amorosamente por Deus criado, né, nessas leis que eu estou falando para os irmãos, fornecida com grande atenção e com cada detalhe atendido. Então, a natureza do poder criativo que vem de Deus também é a proteção. Então esse poder, ele protege o que é criado, né? Para que o que é criado consiga evoluir, consiga desenvolver, né? O outro lá, 5, a combinação da proteção com a satisfação das necessidades do poder criativo. Isso é quando vê-se o fornecimento, né, de pelos, né, de pelagem, de plumas, de unhas, né, para proteger os seres vivos, né, aquecendo e abrigando do calor as delicadas terminações de dedos que recebem as unhas e cascos, né, na ponta do rabo tem aquela abanar, né, aquele pelos para você abanar as moscas e proteger, né. As sobrancelhas que protegem os olhos do suor, né? As pálpebras e cílios que protegem os olhos de poeira e do dano. Então Jesus pôde ver e contemplar que tudo que é feito, né, por Deus, por esse poder criativo universal que vem de Deus, ele dá toda essa proteção, ou seja, né, a proteção, a satisfação das necessidades, a proteção, a alimentação e nutrição, o crescimento. Então tudo isso vem do poder de Deus criativo e universal, que cria essas energias cintilantes, que cria as células, que cria a cadeia molecular, que cria os átomos, a parte subatômica, que vai criar as moléculas, que vai criar as células criam os tecidos vão criando os órgãos vão criando sistemas, esses sistemas vai formando os corpos. Então tudo vem
de Deus, e é assim que Deus cria. É assim que Deus cria um ser vivo, né? Os seres vivos, todos os seres vivos, desde uma rocha, desde uma árvore, desde um animalzinho, desde um ser humano. É assim que Deus cria, nutre e protege todos eles, né? Porque as aves do céu têm sempre comida, né? Os animais, né? Só realmente fica doente, né? A gente fica doente pelas nossas formas, pensamentos que nós temos, né? Então nós temos tudo que a gente pensa de errado, que a gente faz, que a gente escreve, né? De errado, de mágoa, cria formas, pensamentos. As formas, pensamentos que ficam nos intoxicando do lado espiritual, e essas formas, pensamentos fazem nós adoecer. Ou quando nós ficamos muito no passado, né? Quando nós ficamos muito no depressão, ou ansiedade, quando nós ficamos muito no futuro, depressão quando ficamos no passado, lembrando de coisas do passado. E quando a gente está muito o futuro está incerto, fica muito no futuro, a gente fica ansioso, né? Porque a gente fala, né, que você tem que ficar no presente, né? O presente é uma dádiva de Deus, né? Não fique no futuro. Claro, trace objetivos para atingir, né? Trace metas para atingir seu objetivo, né, no futuro, mas não fique no futuro, não fique vivendo só no futuro, e não fique só relembrando o passado. Viva o presente, né? Quem gosta de coisas velhas é museu, né? Museu. As coisas novas ainda não nos pertencem, porque ainda nem existiram, né? Nem nasceram, né? O que você vai comprar, o que você vai fazer, elas não existem ainda, né? O que eu vou respirar daqui 5 minutos, ainda nem respirei. O ar que eu vou respirar, os batimentos cardíacos que eu vou ter, né? As movimentações que eu vou fazer com o meu braço, né? Então nada depende, nada, eu não posso atingir ainda isso, porque ainda vai ser futuro, né? Eu fecho o olho agora, mas as 5 próximas fechadas de olho é futuro. Não sei se eu vou fazer isso, né? Então, não fica no futuro, não fica no passado, procure ficar mais no presente, no que você está vivendo, né? Com os teus filhos, com a tua mulher, né? Com a tua casa, né? Fica no presente, não pensando no que você deixou de fazer, no que você poderia ter feito se você fizesse diferente. Você vai ter outras chances, vai ter outra reencarnação, você vai ter outras chances. Por exemplo, você já é velho de idade, avançada de idade, tem 70, 60, 50 e poucos anos, de repente já não consegue mais fazer aquilo que você queria tanto fazer. Mas você vai ter outras chances, você vai ter outra vida, você pode nascer na mesma família, você pode nascer em outra família, você pode nascer em outra cidade, pode nascer em outro estado, pode nascer em outro país, né? Falar línguas diferentes em outros países, né? Chances sempre são dadas pelo poder criativo de Deus. Sempre são dadas. Você vai desencarnar, os teus corpos desencarnados, eles vão ser nutridos, eles vão ser cuidados por essa força. Porque essas energias, elas estão com você. Mesmo quando você tiver em corpo átmico, você vai ter o poder cintilante da matéria, você vai ter a parte atômica, você vai ter as células de alguma forma, porque você precisa formar esse corpo, você precisa ter alguma coisa. Então, isso daí vai estar sempre com você nunca vai perder. Tá? Tanto no corpo, por isso que você tem outras vidas fora essa, né? Porque você tem outros corpos. Os outros corpos permitem você viver em outros lugares, em outras dimensões. Dependendo da dimensão que está, você pode usar um corpo que você tem. Você tem 7 corpos, a princípio, conhecidos, né? Que eu posso ser por irmão, mas pode ser, de repente, a gente esteja lá na dimensão 50, né? De evolução. De repente, a gente começa a achar outros corpos, né? Que tem outros corpos, que não é lícito para nós agora, que a gente não ia entender. Então já é difícil para nós entendermos, né, que nós estamos num corpo de carne, e a hora que nós desencarnarmos, nós vamos para o perispírito. E o perispírito é parecido com o último corpo que você está. E o que você faz aqui já vai dar forma para a próxima vida que você vai ter aqui na carne, quando você encarnar novamente. Então tudo isso são coisas para nós pensarmos, né? Então aí ficamos aí no terceiro vídeo, né, falando sobre o que Jesus sentiu quando esteve no deserto. Tá bom, irmãos? Então espero que os irmãos tenham entendido. Qualquer coisa, leia lá as cartas de Cristo, baixe lá em PDF. Estamos ainda na carta número 1. Deus abençoe, irmãos, e a paz de Deus.